Pois bem, meus caros, eu gostaria, na verdade, de fazer o sermão que eu fiz no domingo passado. Não foi possível gravá-lo e penso que poderia ser muito útil. Todos frequentamos o rito romano tradicional. E antes, eu gostaria de falar nesse sermão sobre princípios, ideias, modos de ver o mundo, a vida, que constituem um problema maior, particularmente para os fiéis que vão no rito romano tradicional e que podem fazer com que se percam. Na semana passada, vocês vão lembrar, era a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e com frequência nós aplicamos isso aos pecadores, às pessoas que não são católicas, mas o que realmente, francamente, abandonaram a religião, levam uma vida mundana, mas gostaria de mostrar algumas coisas, sem esgotar todas as razões, algumas coisas que levam as pessoas que frequentam o rito romano tradicional a se perder também. Mas se perder de um jeito um pouco mais discreto, sem sair de casa, igual a moeda da parábola da dracma perdida, que estava dentro de casa, mas não estava bem. E, antes de tudo, gostaria de lembrar algumas verdades fundamentais. Já falei várias vezes, isso aqui não deve sair de diante dos nossos olhos nunca, até o último suspiro. A nossa alma é imortal. Nossa alma é imortal. Agora que Deus nos criou, nós nunca mais deixaremos de existir. Isso aqui é esmagador, isso aqui é uma verdade esmagadora, né? Só de pensar nela de maneira clara, nós nos sentimos esmagados pela eternidade. Nós nunca mais deixaremos de existir agora. Isso aqui não pode sair da nossa cabeça. Isso aqui nos ajuda muito a perseverar e a ter bom senso na vida, a dar justo valor para as coisas. Nossa alma é imortal agora que ela foi criada e nós nunca mais deixaremos de existir. E nossas almas, elas têm um valor, cada alma tem um valor tão grande que Deus passou por tudo que passou para recuperar nossas almas. Foi debochado, passou fome, frio, sede, cuspiram nele, bateram nele, furaram as mãos e os pés dele, ridicularizaram ele. Ele que era Deus em pessoa, ouviu dizer que ele estava possesso pelo demônio. Vocês podem imaginar objetivamente que enormidade é essa. E passou por pessoas, conheceu pessoas que realmente tinham um amor próprio tão grande que, mesmo diante de milagres enormes, não queriam ouvi-lo. Ele passou tudo isso por causa do valor imenso das nossas almas, não porque o homem tem um valor infinito. O homem não tem uma dignidade infinita. Ele é uma criatura. Toda criança sabe no catecismo que não há nenhuma obra boa que o ser humano possa fazer que tenha valor infinito. Porque nós somos criaturas limitadas, nós não temos dignidade infinita. Só uma pessoa divina tem dignidade infinita e pode fazer atos bons com mérito infinito. Por isso era necessário, em estrita justiça, a encarnação do Verbo assumindo a natureza humana para fazer atos humanos de valor infinito. Mas nós temos um valor infinito com relação à recompensa que nos é destinada na eternidade se permanecermos fiéis a Deus. E por causa do bem infinito que nós receberemos no céu, que é a amizade com Deus. Deus passou o que passou. E há pessoas que se afastam de Deus, e isso é um sofrimento para ele. A gente representa o Sagrado Coração com sua coroa de espinhos em torno dele. Né? É uma dor no Sagrado Coração de Nosso Senhor. E nós vemos isso pelo zelo, como eu falei, que ele usou, com o qual ele se desdobrou para nos buscar. Tudo para nos ter de volta. Bem, feitas essas considerações, gostaria então de começar a abordar algumas coisas que afetam mais frequentemente os católicos que frequentam o rito romano tradicional e católicos que querem, em princípio, viver uma vida católica de verdade. O que causa entre os fiéis católicos do rito romano tradicional um afastamento de Deus, de maneira mais frequente. E para nós, pessoas que buscam a vida católica, o rito romano tradicional, se perder acontece menos por uma apostasia escancarada, mas atenção, nós já vimos isso, hein? Nós já vimos isso. Mas acontece mais por um desgaste silencioso da luz católica na inteligência da pessoa. Do modo de ver as coisas, que é o modo do Evangelho, diante do mundo moderno. Esse redentorista que nós estimamos tanto aqui no apostolado, o Padre Desulmont, ele escreveu um livro que não existe em português, chamado O Mundo e o Evangelho.
E nós vamos fazer algumas considerações nesse sermão tiradas também daí. Para quem frequenta o rito romano tradicional e deseja alcançar uma maior grau de santidade, o perigo não é só uma questão de pecado venial ou de pecado mortal, mas deixar entrar no pensamento, assimilar na vida, na tessitura da vida, como fios que ficam misturados assim, princípios modernos e os princípios do Evangelho. Princípios que são incompatíveis entre si. Eu quero nesse sermão apresentar então algumas considerações sobre o que hoje em dia afasta os fiéis de Nosso Senhor, muitas vezes sem que eles percebam. Eu falo do que vemos nos apostolados de rito romano tradicional, coisa que eu já vi no mundo inteiro, em vários lugares, porque cada lugar tem seus problemas diferentes, né? Aqui nós não temos os mesmos problemas, talvez, que em outra paróquia, por aí fora. Contracepção, por exemplo, é um negócio generalizado, né? Concubinato. Um dia eu vi um padre que falava que nos Estados Unidos a média de pessoas que vivem em concubinato é de 98%. Das pessoas que vivem juntos, né, que moram juntos, 98% não estão casados de fato. E que a média dos católicos, que é uma parte da população que vive em concubinato, é de 97%. Ou seja, praticamente não há diferença entre a vida de um católico hoje em dia e uma pessoa do mundo. Ele fala, depois a gente se espanta que nós temos governantes que são ruins, não é o que a gente merece. Então, cada apostolado tem problemas diferentes. Aqui temos outros problemas. Os lugares de rito romano tradicional têm outros problemas, né? Modéstia nas roupas em geral não é exatamente o maior problema aqui, vai ser em outros lugares. Desleixo com o sagrado vai ser mais em outros lugares do que aqui. Mas aqui também, aqui eu falo lugares de missa tridentina. Tem outros tipos de problemas que nós vamos ver hoje. Então, em primeiro lugar, esquecer, mas atenção, esse esquecimento é sutil, é gradual, de maneira discreta. Esquecimento de que a vida deste mundo é um combate. Lembre-se do que Jó diz, né? Está no livro de Jó, a vida do homem sobre a terra é um combate. E os fiéis que frequentam o rito romano tradicional, eles correm o risco de buscar um rito perfeito, um rito digno, um rito que professa a fé católica de maneira integral, mas manter uma vida de conforto idêntica à do mundo pagão. A aceitação de que a vida deve ser uma busca incessante por conveniência, um entretenimento constante na vida, que as coisas deveriam dar certo sem esforço, que nós chamamos de apego a uma vida amena. É o maior problema das pessoas no mundo também. Mas chama muito a atenção nas pessoas que professam levar uma vida católica de maior sacrifício. Ter filhos não é fácil, nós sabemos. E vocês vão se lembrar que São João fala que existem 3 concupiscências no mundo. Concupiscência dos olhos, da carne e a soberba de vida. A concupiscência dos olhos é querer ter coisa. O olho fica buscando coisa para ter, quer ter carro, quer ter casa, quer ter bolsa, quer ter sapato, quer ter relógio, quer ter um monte de coisa. Né? Concupiscência dos olhos. Depois concupiscência da carne, que é a luxúria. E soberba de vida. A pessoa quer tapete vermelho, quer reconhecimento, quer estima, quer cargo. Né? Mas essas concupiscências elas não estão distribuídas de maneira equilibrada, estatisticamente igual na população. A maioria das pessoas, dos seres humanos, tem como vício principal a concupiscência da carne. A maioria das pessoas que se condena, quase todas, praticamente todas, se condena por causa de pecados contra a pureza. Mas aqui nós dizemos que existe um diminutivo dela, que é, na verdade, o tecido geral, a tessitura geral, que permite outros pecados de luxúria, que é apego a uma vida amena. O espírito do evangelho é incompatível com o conforto. Exige mortificação, exige aceitação da cruz. E se não vemos o conforto com desconfiança, haverá entre nós quem se perca não por malícia, mas por se distrair buscando pastos mais macios. Não tem um padre da igreja que fala que a ovelha perdida saiu achando que ia encontrar grama melhor em outro lugar. Esquecendo-se de seguir o nosso pastor por caminhos estreitos, mais são seguros. Lembre-se que a via estreita, quando a gente caminha por uma via estreita,
tem espinhos, tem mata fechada, é escuro, tem que baixar a cabeça, se não baixa a cabeça num galho, tem que ficar olhando para o chão, porque senão tropeça. É escuro, não dá para ver muito bem, mas é justamente porque é estreito e tem perigos que nós nos mantemos no caminho, porque a gente tem que se encolher, e assim a gente não sai do caminho. A gente sempre agradece a Deus as dificuldades da vida, hein? É isso que nos salvará. Se não buscaríamos caminhos mais largos, aí é fácil ir para outro lugar. E todo mundo sabe que, quem já fez trilha, sabe que são os caminhos mais difíceis que levam para os lugares mais bonitos. Se você tem um grande gramado, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas essa cabeça nós temos entre nós, no mundo do catolicismo, do rito romano tradicional, um apego a uma vida amena, buscar uma vida amena e ficar inconformado por não ter a vida que eu quis ter para mim. Cuidado com essas coisas. A pior coisa que Deus pode fazer para alguém é fazer os desejos da pessoa. É a maior loucura que alguém pode pedir para Deus. Segundo ponto, ver a diversão como um direito intocável. Hoje em dia há muitas diversões mundanas, séries, modas, eventos, enfim, rede social, celular. Eu conto para meus alunos na escola São Francisco de Sales como era o mundo antes do celular. Eles ficam assim, parecem ver um mundo que eles desconhecem, é verdade. Essas coisas não são vistas como problema, não são vistas do jeito que deveriam ser vistas direito, como problemas. Há o problema da ideia de que o lazer é uma zona neutra, onde os princípios da fé, da moral, não precisam ser aplicados. Não há mais pecado original, nem ocasião de pecado. Por exemplo, a partir do momento que você coloca os pés na areia da praia, a pessoa pode se vestir do jeito que quiser, parece que o ser humano ali não é mais ser humano, virou um anjo. Nada o abalará. Isso não existe. As pessoas ali estão vestidas exatamente, ou pior do que se tivesse saído na rua com roupa de baixo. Não estou exagerando, é a mais absoluta, é evidente. Seria um escândalo, mas por raciocínios bizarros, estranhos, eu falo aqui com muita tranquilidade, é para realmente deixar claro assim, ó, a contradição das coisas. As pessoas não condenam na praia o que elas condenariam na rua, por motivo de diversão. A ideia de que a diversão não está submetida às leis da moral, que derivam da doutrina revelada, da fé. A pessoa perde a vida interior dela, mesmo estando dentro de casa, mesmo sendo católico, estando na igreja, porque tem uma mente caótica com raciocínios cheios de entulho cultural do mundo moderno. Que a pessoa vai consumindo sem filtro, sem reflexão, sem comparar essas coisas com o evangelho, uma comparação que permitiria concluir consequências práticas de como viver a partir do que eu sei dos evangelhos, comparando com o que eu vejo no comportamento das pessoas. Acreditando que por frequentar a missa no rito romano tradicional, ela está imune ao veneno das ideias modernas. Isso não é verdade. Gostaria de lembrar que o conjunto das pessoas que quis acabar com o rito romano tradicional rezou o rito romano tradicional a vida inteira. Então, é um excelente rito com excelentes frutos para a vida espiritual. Isso aqui é muito claro para nós. Mas não é tudo na vida. É necessário levar uma vida coerente com a missa que nós assistimos. Depois, o terceiro problema é um naturalismo. Ver o mundo com olhares puramente humanos. Bem, vocês sabem, já falei isso algumas vezes, se nós não tivéssemos... Imagina que você tem a cabeça completamente vazia de tudo que você já aprendeu e você levanta de manhã, abre a janela do seu quarto, respira fundo o ar da manhã, olha o mundo afora, e eu te pergunto, você conseguiria, pelas coisas que você vê aí fora da sua janela, né, concluir que Deus existe? Pelo modo como as cidades são organizadas, como as pessoas vivem? Da ponte JK até aqui, acho que tem umas 3, 4 igrejas no máximo. E 80 academias de ginástica. Então, acho que dá para ver o que as pessoas dão valor na vida, né? Uma das verdades fundamentais mais esquecidas dos evangelhos é de que a graça e o sobrenatural têm primazia sobre a natureza. Nossa época é extremamente naturalista. Explica tudo pela política, pela psicologia, pela economia, excluindo a ação sobrenatural de Deus nas nossas almas. Uma pessoa pode rezar em latim, mas ela é muito influenciada por um modo político de ver a religião.
Confiou mais em estratégias humanas e na ação do que na oração e na penitência. Lembre-se de que Nossa Senhora de Fátima pediu que eles fizessem penitência, não que eles falassem para as autoridades organizarem partidos políticos e pessoas engajadas na sociedade. Isso aqui é muito importante. A falha aqui está em esquecermos que o nosso mundo não está apenas um pouco errado. Também tem problemas. Não, os princípios fundamentais do nosso mundo, desde 1789, os princípios que construíram nossa sociedade, a sociedade onde você caminha, as lojas pelas quais você passa, o lugar onde você trabalha, com seu liberalismo, com seu subjetivismo, com seu laicismo, são estruturas fundamentalmente revoltadas contra a soberania que nosso Senhor tem sobre as suas criaturas. A falha está em esquecermos que o nosso mundo se diverte sem nenhuma preocupação de estar ofendendo a Deus ou não. É uma questão que nem se coloca, nem passa pela cabeça. Não existe essa casinha na cabeça das pessoas. Isso não entra no cálculo delas. Não faz parte dos interesses das pessoas hoje em dia saber se Deus está sendo ofendido ou não. Se eu me divertir, se eu estou peitando Deus ou não. Essa cabeça nós também podemos ter. Eu me lembro, na faculdade, uma vez, era um seminário sobre Spinoza, e era sobre a lei natural, que definitivamente não é a visão que nós temos de lei natural. Para ele, é proibido pela lei natural o que não pode ser executado. Então, a lei natural proíbe o homem de voar, que não tem asas. Essa é a noção que Spinoza tem, grosso modo, da lei natural. Bem diferente da nossa, hein? Então, você não pode roubar, não pode mentir, por quê? Você dá para executar essas coisas. Não é proibido pela lei natural de maneira absoluta, não. As pessoas fizeram um acordo em sociedade, igual o Rousseau falava, ele era contratualista, né? E decidiu que é melhor viver assim. Aí lá vai um aluno muito inocente, primeiro ano da faculdade, o pessoal é realmente muito inocente, né? E aí falou, mas professor, mas então, para ele, é proibido pela lei natural? Não. Quer dizer, então, que só não pode fazer porque as pessoas entraram num acordo em sociedade de que não é para fazer. E é por isso, então, que é pecado, porque as pessoas decidiram que não é para fazer. Mas então, se elas não tivessem decidido, não seria pecado. Mas então não tem pecado. Aí o professor fala assim, por que você está preocupado com isso? E eu lá de batida, né? As pessoas não estão nem um pouco preocupadas se elas vão ofender a Deus ou não. Isso não pode entrar na nossa cabeça. E atenção, entra por osmose, hein? Nós convivemos com essas pessoas, elas estão à nossa volta o tempo inteiro. Quarto problema. Não recusar o espírito da nossa época. Gostaria de lembrar a última frase condenada nos sílabos. A igreja deve se reconciliar com o mundo moderno. Condenado. O mundo moderno é construído sobre fundamentos que são contra Deus. A igreja não pode se reconciliar com o mundo moderno, por causa dos seus princípios. O fiel, que vai no rito romano tradicional, muitas vezes quer fazer bem as coisas dentro da igreja, mas fora quer ser visto como uma pessoa normal. Na família, no trabalho, nos lugares em que estuda. Há uma dificuldade de deixar claro que isso aqui eu não faço. Porque você quer ser visto como uma pessoa normal pelos outros. Modo de falar, estilo de vida que não chama atenção. Para as mulheres isso é mais difícil, hein? Para as mulheres é mais visível que elas são católicas, não preciso nem explicar, né? Se as pessoas que não vivem para nosso Senhor, né, as pessoas que não estão nem aí para Cristo, elas não têm algum receio com você, se elas não te criticam, ou pelo menos não te estranham, talvez você tenha se tornado uma pessoa que, ainda que esteja dentro da igreja, está coberta por tanta poeira do mundo que não dá para te achar, te distinguir do resto das pessoas, certo? É preciso se separar do mundo. A nossa religião é uma religião de separação. Separação de tudo que afasta de Deus. Quinto e último ponto. O nosso mundo ele é construído também por uma supervalorização indevida, ilegítima, que nós damos para os nossos sentimentos. As pessoas gostariam de entender por que elas têm desolações na vida espiritual. Vou explicar por que as pessoas, Deus permite desolações na vida espiritual, né? É para acabar com é para formar a pessoa por dentro, para que ela acabe com essa história de dar importância indevida para o que é que ela está sentindo. E faça o que ela tem que fazer
apesar de estar se sentindo mal. Pois bem, no meio tradicional, esse sentimentalismo pode estar presente também entre nós, por um apego somente estético ao rito romano tradicional que não se manifesta numa conversão real, uma metanoia, como eu falei nas conferências sobre os evangelhos, né? Uma mudança de visão das coisas. Ontem, eu conversava com uma pessoa muito distante em outro país. Hoje em dia, a internet permite fazer essas coisas. Que fala, padre, eu conheci essa pessoa faz anos, nunca mais a vi. Me mandou mensagem falando, padre, eu precisava falar com o senhor. Fazia 10 anos que eu não via a pessoa. A pessoa, então, começou a mostrar que está se convertendo. E falou, padre, eu vejo as coisas agora completamente diferente. Uma metanoia. É um clique que dá. E isso é necessário acontecer, isso tem que acontecer. E eu já faço um alerta, né? Meus caros jovens, vocês todos aqui que nasceram nessa capela, filhos das famílias aqui, vocês vão ter que passar por isso também. E vai doer. E pais, vocês não podem ter pena dos filhos de vocês, porque com vocês doeu e vocês não querem isso para os filhos de vocês. Porque vocês sabem que vai doer quando tem que doer. Os índios não colocam uma luva de formiga na mão dos filhos, vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Senão não tem vida adulta, senão não tem conversão. Senão não dá pra fazer nada com eles depois. Com o tempo a gente vai conversando. Buscar o rito romano tradicional pelo bem-estar, pela beleza e só, sem conformar nossa vontade com a vontade do evangelho, da doutrina dos mandamentos reais que Jesus Cristo nos deu, é um dos problemas que encontramos no mundo tradicional. É necessário estar disposto a ser chamado de louco pelas pessoas, se for o caso. Lembre-se que Cristo, quando foi levado, Pilatos mandou para Herodes, que era um completo sem noção de nada, tinha vida péssima, e queria muito tempo ver Jesus Cristo, porque queria ver Cristo fazer um milagre na frente dele. Queria ver fogo de artifício, né? E aí Cristo não abre a boca, não fala um ai. E Herodes fala, esse homem é louco. E veste ele com uma roupa branca, que era a roupa que os loucos usavam na época. E é por isso que o padre também é o sentido espiritual da alva branca que o padre usa na missa. Devemos estar dispostos a ser chamados de loucos pelas pessoas do mundo por causa de Jesus Cristo. Esse é o nosso espírito. Assim como Herodes fez com Cristo, por isso o padre usa roupa branca na missa também, para dizer que devemos estar dispostos a ser chamados de loucos, fanáticos por causa de nosso Senhor, assim também esse é o nosso espírito. Mas se eu me divirto como o mundo se diverte, faço esporte como ele faz, se falo como o mundo fala, com o vocabulário do mundo, se me comporto para ter a aprovação das pessoas ou não, elas não estranharem, não falo nada de desagradável para quem não vive a lei de Deus, no que eu sou diferente dos pagãos. Se ao frequentar o rito romano tradicional, eu não faço uma revisão da minha vida e as coisas que o mundo faz, que ao longo da minha vida foi sendo apresentado como normal, nós todos ali, nós tivemos famílias que foram ensinando coisas como se fossem normais e não são. Estamos aprendendo coisas que eram vistas como normais e não são, definitivamente são incompatíveis com o evangelho. Se ao começar a ser católico, eu não faço uma revisão de tudo que eu tenho em mente para ir corrigindo essas coisas, né? Isso não é coisa rápida, leva um tempo, leva uns anos, vários anos. Então não sou discípulo de Nosso Senhor. Quem não está disposto a perder o que for necessário, a deixar qualquer apego, não pode ser meu discípulo, Nosso Senhor falou. E a verdadeira volta para Nosso Senhor exige de nós uma ruptura consciente com o modo como o mundo vê as coisas. Que é o mundo no qual nós caminhamos, as lojas pelas quais nós passamos, as nossas salas de aula, nossos eventos, nossos trabalhos. Eu gostaria de terminar com justamente uma citação, assim, uma parte do livro do Padre Desulmont, esse livro, O Mundo do Evangelho. Gostaria de terminar esse sermão com a leitura de um fragmento desse livro dele para nossa reflexão, para que nós não sejamos pessoas que ele chama que tem a heresia do coração. Eu vou entender o que isso quer dizer. Então eu cito ele aqui. O coração do homem, ainda mais do que a sua inteligência, este é o campo de batalha que o mundo e o evangelho disputam com obstinação. Isso é tão verdade que a vida cristã poderia ser definida como um bom ajuste do coração com a parte moral do evangelho.
Para ficar mais claro, quer dizer, não é só saber com a inteligência o que é certo e errado e que é ensinado pelo Evangelho. É ajustar meu coração, não só a inteligência. Cresce como cristão quando a inteligência adere à doutrina, mas não se vive como cristão quando a vontade não aceita a moral. Uma pessoa de muita inteligência e grande virtude uma vez disse assim: em questão de doutrina somos católicos, em questão de prática somos hereges. O salmista já havia declarado antes que o homem cuja inteligência crê na existência de um ser supremo fala frequentemente assim no coração, não a Deus. Disse o louco no seu coração, não a Deus. Eu gostaria de lembrar que o ateísmo no Antigo Testamento não existe ateísmo teórico. Não existe alguém que não crê na existência de Deus, que não sabe da existência de Deus. É um ateísmo prático. Davi fala aqui de um ateísmo prático. Não há Deus na prática. Na prática, a pessoa vive como se Deus não existisse. É exatamente disso que esse é um ponto central desse sermão. Sabemos toda a doutrina, mas questão de prática, caímos na heresia. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os pobres. Nosso coração responde: não, bem-aventurados os ricos. Jesus Cristo acrescenta: bem-aventurados os que choram. Não é verdade, respondemos nós, bem-aventurados os que riem. Nosso Senhor insiste com a ameaça: ai de vós que rides. Nosso coração responde: coroemo-nos de rosas. Isso aqui é uma citação do Antigo Testamento, né? Coroemo-nos de rosas antes que elas murchem, deixemos por toda parte sinais da nossa alegria, alegria mundana. Alegria, essa é a nossa herança. Eis o que é narrado nos Atos dos Apóstolos. Félix era um procurador da Judéia, né? E até o ano 60 depois de Cristo. E ele prendeu São Paulo por 2 anos. É uma pessoa bem complicada. Ele era casado com uma judia, Drusila, e que era filha de Herodes Agripa. Então ela era uma princesa. Ela deixou o primeiro marido para se casar com ele, com esse governador, esse procurador da Judéia. E ela, a gente sabe que talvez ela tenha morrido em Pompeia, na explosão do Vesúvio. E então ele vivia com essa mulher que ele não podia estar vivendo, porque ela largou o primeiro marido para morar com ele. E ele prendeu São Paulo por 2 anos porque ele queria propina. E a propina nunca chegou. Chamou São Paulo e escutou o que o apóstolo ensinava a respeito da fé em Jesus Cristo. Mas quando Paulo começou a falar da justiça, da castidade e do julgamento vindouro, Félix todo tremendo, a gente já viu que castidade ele não tinha, estava vivendo com a mulher de outro. Justiça não tinha, porque estava prendendo São Paulo de maneira injusta, esperando propina. Né? Ele todo tremendo disse: por enquanto tá bom. Depois eu te chamo para conversar mais. Quer dizer, foi saindo pela tangente. Ele entendia as coisas, mas não adequou o coração dele ao evangelho. Os areopagitas, o Areópago era a praça de Atenas, também receberam o apóstolo São Paulo anunciando-lhes o verdadeiro Deus. Mas quando ele passa a falar-lhes da ressurreição dos mortos, uns começam a rir, outros dizem: ah, volta aqui amanhã que a gente vai te ouvir, debochando dele. Mas teve um só que se converteu, foi Dionísio, o Areopagita. Depois será o primeiro bispo de Paris. Quantos cristãos não querem mais ouvir ou não querem mais crer na palavra de Deus assim que ela parece dura à natureza corrompida, machucada pelo pecado? É uma grande coisa ter um coração ortodoxo, conforme a doutrina do Evangelho, tanto quanto a nossa inteligência. O bispo anglicano tinha visto a verdade. Na inteligência ele era católico. Mas para se converter era preciso deixar um rico benefício. Não sei se você sabe como funcionava antigamente, na igreja católica era assim também, né? Era diferente. Cada nomeação de pároco, de abade, né? Você tocava nos retornos que aquela região dava para você. E o bispo anglicano tinha as mesmas vantagens. Pelo coração, ele permaneceu protestante. Não quis largar o protestantismo porque tinha que largar um rico benefício, apesar de ter entendido a verdade. Surgiu um amigo convertido há um pouco de tempo, o qual, entendendo o que acontecia na cabeça do bispo,
pegou um papel, deu o nome Deus e mostrou para o bispo, falando assim: o que o senhor lê aqui? E ele respondeu: Deus. O amigo então pegou o papel, colocou uma moeda de ouro em cima do nome e falou assim: consegue ler ainda? E o bispo ficou quieto e abaixou os olhos. Ele havia entendido, sua consciência o forçava a pensar. É verdade, o catolicismo é a verdade, mas entre a verdade e eu existe ouro. E este ouro me impede de abraçar a fé, de crer. Minha inteligência vê o catolicismo, mas meu coração não vê o desapego das riquezas. São essas heresias do coração, mais ainda do que da inteligência, que nós devemos combater, pois são duplamente temíveis. A grande arma que Deus coloca à nossa disposição para vencê-las é a fé. Não só uma fé especulativa, uma fé prática, uma fé que retorna todo dia, um exercício incessante, iluminando nossa inteligência, desapegando nosso coração e sobrenaturalizando as nossas almas. Por isso é importante ver a fé em ação. E é isso que nós queremos de vocês, dessa capela aqui. Isso vale para nós padres também. Levar uma vida cristã de verdade, não só um conhecimento, uma prática intelectual